Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta, aqui estamos com o nosso programa Pedra Viva pela Conectaí TV. No programa anterior, começamos a fazer uma breve reflexão, um estudo sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 2019 a 2023, o documento 109 da CNBB, que nós devemos de procurar conhecer bem, tê-lo em mãos, tê-lo ao lado, na mesinha do lado da cama, e sempre darmos uma leitura rápida que seja sobre esse documento que vai nortear os caminhos da Igreja nestes próximos anos. Falávamos na reflexão anterior sobre os critérios de julgar, os critérios de agir, os valores que contam, enunciados na Evangelii Nuntiandi de Paulo VI, lá de 1975, porque estamos no capítulo 1, analisando, refletindo no capítulo 1 das diretrizes gerais da ação evangelizadora, as comunidades eclesiais missionárias dentro desse contexto urbano que nós estamos inseridos. Lembrando que o conceito de urbano hoje não é mais zona rural e cidade. Não temos mais essa diferenciação. Contexto urbano é onde chega a eletricidade, onde chega a internet. Com esse internet e eletricidade, as pessoas estejam onde estiverem, elas estão conectadas, estão em rede e por isso sintonizadas com essa aldeia global que está se tornando o mundo hoje. Então, para que nós evangelizemos, é preciso que nós vivamos essa conversão pastoral para chegarmos até esse contexto urbano inóspito, difícil de se penetrar nele. A conversão pastoral é um desafio irrenunciável. Quem caminha dentro da comunidade cristã não pode renunciar a essa conversão pastoral e ir ao encontro do irmão, porque isso é missão. E a missão que temos hoje é a mesma missão que Jesus delegou aos seus apóstolos lá quando caminhava no mundo e disse: ide e evangelizai, anunciai o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem serão salvos, quem não crer será condenado. Então, para que ninguém seja condenado, porque somos todos irmãos em Cristo, nós precisamos nos adaptar às circunstâncias do mundo. É preciso que nós encontremos novos métodos de ação missionária, lembrando que a fé, que a doutrina, que aquilo que nos foi passado pelos primeiros discípulos de Jesus, através dos papas e bispos até os dias de hoje, é a mesma fé, a mesma verdade. A Igreja não muda, mas mudam sim as formas de evangelizar, mudam sim dentro dos contextos, e agora nesse contexto urbano, mudam os métodos de evangelização. E a Igreja no Brasil pensa para esses 4 anos a formação de pequenas comunidades eclesiais missionárias. E não entendamos as pequenas comunidades eclesiais missionárias como sendo uma construção que se faz, um barracão, um pequeno prédio. Não, não. A pequena comunidade missionária deve ser pensada na imagem da casa. A casa como um lar, uma casa acolhedora, uma casa da palavra, do pão, da caridade e aberta à ação missionária. Então, uma casa, lar, construída sobre esses 4 pilares. Quando se tem numa casa a abertura
da palavra, do pão, da caridade e da aberta ação missionária, nós estamos criando, e isso pensam os bispos do Brasil, está sendo criado um ambiente humano de proximidade e confiança. Num mundo em que as pessoas estão cada vez mais desconfiantes umas das outras, cada vez mais com um pé atrás, prevenidas, até com medo, e vivemos uma época de medo, indiscutivelmente, a violência paira nos ares. Então, para que se consiga evangelizar, é necessário criar um ambiente de proximidade e de confiança. Apenas se a pessoa confiar no meu testemunho, confiar na minha pessoa, ela vai estar aberta à mensagem do Evangelho que nós estamos levando. Então, essa comunidade cristã, ela é aquilo que a Aparecida já nos remete, uma igreja em saída. Por isso, olhando essa igreja em saída, nós precisamos ter em mente que há 3 grupos, e isso detectaram os bispos neste documento. Há 3 grupos de pessoas. No primeiro grupo, nós encontramos aqueles que frequentam regularmente a igreja, participam assiduamente ou conservam a fé católica sem participar assiduamente, mas têm de alguma forma um vínculo com a igreja. Aqueles que participam assiduamente são aqueles de Eucaristia diária, de missas diárias, são aqueles que estão sempre presentes. Os que conservam a fé sem participar assiduamente vão talvez às missas dominicais ou participam das festas, uma ou outra procissão, uma ou outra atividade da comunidade, às vezes tem um vínculo com o dízimo da paróquia, enfim, conserva a fé católica, mas não tem uma participação assídua. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é constituído por pessoas que foram batizadas, porém não vivem mais de acordo com a fé. Estão afastadas. Foram batizadas um dia, mas têm uma religiosidade intelectual apenas de pensamento. Acreditam em Deus, foram batizados, mas não vivem mais de acordo com a fé. Então essa crença em Deus fica algo muito esvanecente, fica algo muito sem pega, sem forma de se agarrar a ela. É o segundo grupo, batizados, mas não vivem de acordo com a fé. São aqueles que nós dizíamos no programa anterior: eu sou batizado, sou católico, mas não concordo com o Papa. Eu sou batizado, sou católico, mas não vou à missa. Sou batizado, sou católico, mas eu acho que, como dizem as feministas, meu corpo, minhas decisões, coisas desse tipo. Ora, não tem um vínculo com a igreja. E o terceiro, o último grupo, são aqueles que não conhecem a Jesus Cristo ou o recusaram. Não conhecem a Jesus porque não tiveram um anúncio, ou quando receberam o anúncio não o quiseram aceitar. Todos esses 3 grupos estão envolvidos nessa nova evangelização. Os do primeiro grupo, aqueles que são assíduos à vida religiosa, eles são chamados a se comprometer ainda mais, a dar ainda mais de si para com os demais. Os do segundo grupo são chamados à conversão e a viver esse desejo de se comprometerem com o Evangelho, que é aquilo que tem os missionários, que tem aquelas pessoas do primeiro grupo. E os do terceiro grupo seriam como que um referencial do paradigma missionário. Esses do terceiro grupo, diz o documento, eles têm o direito de receber o Evangelho como partilha do encontro com Jesus, sem excluir ninguém. Interessante, aqueles que recusaram o anúncio em algum momento nas suas vidas, eles têm
o direito de receberem de novo esse anúncio. Ou nunca ouviram falar de Jesus. Como uma pessoa pode nascer em pleno século XXI, nascer, viver e morrer sem ter ouvido falar de Jesus Cristo? Pesa sobre nós, dizíamos anteriormente, uma responsabilidade missionária. Então, nessa evangelização desse mundo urbano atual, é fundamental que a gente recorra às origens do cristianismo, onde o processo de inculturação permitiu que o evangelho chegasse a tantas culturas diferentes. Vejamos, nos primeiros séculos havia perseguição, mas mesmo assim o anúncio do evangelho continuou acontecendo e a fé cristã foi se propagando pelo mundo. A partir do ano 300 até o ano 1500, vamos arredondar números, a religião cristã era a religião do mundo. Quando dizemos o mundo, falamos aqui da Europa, do mundo ocidental. A partir do momento em que o imperador romano é cristão, se diz católico, então todo mundo já nasce católico, já nasce cristão. O batismo é algo automático e as pessoas são mergulhadas nesse tempo da cristandade. Chegamos lá em 1500, nós tivemos uma cisma dentro da igreja, o protestantismo. Nós tivemos uma cisma com Martinho Lutero e a partir daí a sociedade, também iluminada pelos pensadores do iluminismo, surge o racionalismo e as verdades já não são mais pensadas, buscadas dentro da igreja. Cada um começa a formular os seus próprios conceitos. Então, até chegarmos nos dias de hoje, é preciso que a encarnação do Verbo divino seja o critério de toda a enculturação. É preciso que o Verbo divino, a Palavra de Deus, que Jesus Cristo seja o ponto de enculturação. Não podemos abrir mão disso. Comprometimento e participação. Todos somos responsáveis. A motivação para esse caminho missionário fundamenta-se na convicção, e precisamos ter essa convicção que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não o conhecer. Como seria a nossa vida se nós não tivéssemos nos encontrado com Jesus em algum momento dela? Como estaríamos vivendo hoje? Quais seriam os nossos valores? Como pensaríamos? Caminhar com Jesus ou caminhar sem Ele? Caminhar com Ele, que é caminho, verdade e vida, que é a luz que ilumina o nosso trilho, ou caminhar às cegas, tateando, apalpando? Podemos escutar a palavra, mas podemos ignorar a palavra. Não são coisas iguais. Podemos contemplar a Jesus, adorá-lo. Nós podemos estar diante dele no sacrário, nós podemos estar diante dele na Eucaristia, ou podemos desdizer disso e virar os olhos para outro lado. Não é a mesma coisa. Construir o mundo com o Evangelho ou fazer o mundo só com a nossa própria razão? Será que seria possível? Como estaria a família hoje se não houvesse a proteção da Igreja ao longo desses 2 milênios, buscando a proteção da família, célula primeira igreja? A vida com Jesus se torna muito mais plena, completa, diria, né? Se nós evangelizamos, fomos evangelizados e evangelizamos também. Paramos um instante e voltamos já já.
passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. Com essas últimas palavras de ter conhecido Jesus ou não de conhecer, nós terminamos a primeira parte antes do intervalo, voltamos agora, já concluído o capítulo 1. Vamos para o capítulo 2 dessas diretrizes. O capítulo 2 tem o seguinte título: Olhar os discípulos, olhar de discípulos missionários. Olhar de discípulos missionários. Como é o olhar do discípulo? Nós lemos em Mateus, e é esse versículo que nos guia nesse capítulo 2. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão. Mateus 9. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão. Ter compaixão. Como é o olhar do missionário? Como é que nós, que caminhamos à luz da palavra de Deus, como é que nós olhamos o mundo, olhamos as pessoas, olhamos o agir de todos? A igreja, eu dizia antes, anuncia sempre o mesmo evangelho. As realidades mudam, sempre, em contínua mudança. Há um pensador, um filósofo, Bauman, que diz que nós vivemos uma sociedade líquida. Por que líquida? Porque tivemos uma sociedade sólida antes. O que era esse pensamento, essa sociedade sólida? Era uma sociedade construída em cima de valores que permaneceram aí desde o século XV e XVI até os dias de hoje. Então os valores eram mantidos e passados de geração em geração. Diz Bauman que hoje o mundo vive uma condição de sociedade líquida, em que os valores mudam absurdamente. Por que líquida? O sólido ele tem sempre a mesma conformação, o sólido ele tem sempre a mesma forma. Um livro tem sempre a forma de um livro. Agora, o líquido, ele adquire a forma do recipiente que o contém. Então, eu posso pegar um litro de água, por exemplo, e mantê-lo numa garrafa, num recipiente na forma de garrafa. Então a água está ali dentro. Mas eu posso pegar essa mesma água dessa garrafa e colocá-la numa bandeja. Então o líquido se conforma ao recipiente que o contém. A sociedade hoje, por Bauman, é chamada de líquida porque cada hora ela tem uma conformação, ela tem uma forma diferente. E o que valia ontem já não vale mais hoje. Percebemos que o que agradava alguém, as pessoas há um tempo atrás, hoje já não agrada mais. Há uma mudança muito brusca.
E o documento nos convida a que nós tenhamos olhares para essas situações. Nós precisamos acolher, contemplar, discernir e iluminar. Nós precisamos acolher, não importam as diferenças, né? Todos somos filhos de Deus. Então é preciso acolher as pessoas, venham de quais realidades vierem, não importa, nós devemos de acolher. Devemos de contemplar, porque precisamos nos debruçar sobre elas, discernir o que é certo e o que não é, e, com a palavra de Deus, iluminar os caminhos. De que situações, de que elementos? Das culturas, da própria sociedade, dos políticos e dos éticos. Então, os valores culturais estão à beira do, digamos assim, do Deus nos acuda. Porque nós vemos hoje coisas que são tidas, são atribuídas a elas como valores culturais, quando de cultura não tem nada. Nós vemos no campo das artes, por exemplo, né, as aberrações que os meios de comunicação têm nos mostrado ultimamente. As propostas que são feitas que seriam, digamos, indecorosas, mas que a cultura fomenta e faz com que as pessoas cheguem até a pensar sobre as coisas que não deveriam. Contemplar os elementos sociais, como está a sociedade, o que é certo, o que não é. Os valores políticos, nós vemos hoje a situação pela qual passa o Brasil. Que coisas terríveis que vivemos nesses últimos tempos, éticos, porque não se sabe mais o que é certo, o que é errado, não existe mais um fiel de uma balança que norteie. E nesse pensamento todo, nesse emaranhado de coisas, nós temos a cidade, megalópolis, cidades grandes, metrópoles, e Deus habita nessas cidades. Então, temos de promover uma ação evangelizadora, porque Deus está presente sim, em meio a todas essas perplexidades, em meio a todas essas globalizações que estão acontecendo. Cabe à igreja, diz o documento, cabe à igreja iluminada pelo Espírito Santo contemplar esta realidade, distinguindo nela o que esse mesmo Espírito já está dizendo e fazendo, identificando as sombras que negam o reino de Deus e as luzes, sinais de que o próprio Senhor está realizando. Então a vida na grande cidade mundial, é isto que esse capítulo 2 está nos chamando a olhar para ela. O mundo das grandes cidades, a mentalidade da cultura, hoje é alimentada pela individualidade. As pessoas estão cada vez mais buscando o isolamento, porque essa individualidade gera um isolamento. Quando a pessoa é centrada muito em si mesma, ela não consegue uma relação com o outro, não existe alteridade. Nós vemos em várias situações, e eu acho que me permito fazer breves observações sobre isso. Antigamente, as casas tinham famílias numerosas, muitos filhos, e moravam todos na mesma casa. Os quartos geralmente eram o quarto dos rapazes e o quarto das moças. Partilhava-se tudo à mesa, as refeições. Não existia uma televisão no cantinho da sala em que as pessoas fossem fazer seus pratos de comida e ler e comer assistindo novela ou jogo de futebol. Eram todos sentados à mesa. Se rezava antes do alimento, de se ingerir o alimento. Se rezava ao final, agradecendo por aquele momento de partilha. Tinha um banheiro na casa, via de regra, um banheiro na casa. E nesse banheiro todos usavam e fazia-se, às vezes, se a família era muito numerosa, fazia-se fila para se tomar banho.
Tinha lá 1, 2 toalhas, quem chegasse primeiro pegava a toalha enxuta, mas lá o terceiro, quarto, quinto, as toalhas já estavam molhadas. Era um sabonete. E esse sabonete passava pelos corpos de todos da família, porque eram família. Hoje em dia, nós nos damos conta que as casas quase que é uma praxe, é uma necessidade, está se tornando uma necessidade. As casas têm cada qual o seu quarto com o seu banheiro, suas suítes, em que não se tem, vamos dizer assim, mais esse convívio naquele único banheiro, naquela única cozinha. Cada um no seu quarto, portas fechadas, televisão ligada, janela para o mundo, celulares ligados, janela para o mundo, internet. Cada um faz aquilo que quer. Não existe mais aquela interação entre pais e filhos. O conceito família parece que está sofrendo um bombardeamento. E não para aí, internauta. Antes era um sabonete para todo mundo. Hoje cada um tem o seu shampoo. Cada um tem um shampoo para cabelos secos, cabelos oleosos, caspa, cabelos ondulados, cabelos lisos, até para os poucos cabelos. Mas há as individualidades extremamente exacerbadas e respeitadas. Gera-se um mundo de consumo, um consumo absurdo, em que as pessoas compram sem ter necessidade de comprar. As pessoas compram como uma tendência ao acúmulo. Não se desapegam daquilo. É uma mentalidade consumista que leva, logicamente, à produção, gera emprego, as indústrias se movimentam com esse consumo, mas o consumo exagerado chega a ser um pecado. O Papa diz que é uma doença. Com esses usos e costumes modernos que a grande cidade nos propõe, nós vemos o enfraquecimento das instituições e também das tradições. A tradição está indo ralo abaixo, as pessoas já não têm mais a memória dos seus antepassados. E aí, aqui, internauta, fica-nos uma pergunta. Em razão disso, a família é uma realidade ultrapassada? A pluralidade se manifesta no âmbito da cultura, da ética, da vivência religiosa e das associações. São modos diferentes de compreender a realidade. À luz disso, nós podíamos dizer que a família é uma realidade ultrapassada? Será. A família será uma realidade ultrapassada se nós, como igreja, com os valores que contam, os valores do Evangelho, como comunidade, não assumirmos a missão e não sairmos em defesa da família. Porque o ataque que a família está sofrendo nos últimos anos, especialmente, principalmente, é algo enorme. As sombras pairam. É preciso que nós fujamos das sombras e vamos para a luz. Em todos os campos, na cultura, na ética, na vivência religiosa também. Essas coisas quase que são lançadas como um manto sobre a sociedade, impedindo a visão, impedindo que as pessoas estabeleçam vínculos com outros, não aqueles da sua própria família, mas estabeleçam vínculos com outras pessoas. Procurem fazer comunidade eclesial missionária. Se nós fizermos isso, nós vamos estar colaborando com a sociedade, colaborando com a igreja, realizando a missão a que Jesus nos chamou. Porque a tendência hoje é de que a pobreza, e aqui não falo apenas da pobreza material, mas também da pobreza intelectual e espiritual, essa pobreza, essa perda de valores, ela gera sofrimento, desesperança, esgotamento, depressão, que leva ao suicídio.
há uma degradação humana, social e ambiental. Nós vemos a degradação humana quando ninguém mais se importa com o outro. Vive-se uma cultura de morte. Parece que a morte está sendo banalizada. Social, ninguém se importa com mais ninguém. Importa o eu, aquele individualismo. E ambiental, também ninguém se preocupa mais com o planeta. E nós vemos isso recentemente com essa problemática toda da Amazônia, esses incêndios, não se sabe mais o que é verdade e o que é mentira, porque lamentavelmente grande parte das mídias, jornais, revistas e televisão estão comprometidas com a política e não com a verdade. Diante dessa confusão toda, quem mais se ressente é o jovem que é desafiado nos seus caminhos, né, no mundo em que vive. O jovem se sente perdido. Mas paramos por aqui hoje e talvez voltemos um próximo momento com essa reflexão sobre as diretrizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.